Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo com algum distanciamento? A gente está indo em direções, na direção de estudar ondas eletromagnéticas, que é um assunto super importante em física. E o que a gente está fazendo no momento é o seguinte: qual é a estratégia dessa discussão que ela vai acontecer dentro de pouquíssimo tempo aqui? Começar a acontecer, que é o seguinte: a gente estudou os circuitos. Qual é a característica desses circuitos que a gente estudou? A gente pegou um negocinho assim que tinha 3, 4 elementos, colocou tudo numa regiãozinha do espaço e, por esse motivo, tacitamente, as coisas que acontecem num elemento influenciam muito rapidamente o que acontece no outro. Então, os efeitos de influência de um pedaço sobre o outro são instantâneos praticamente. Na natureza eles são instantâneos? Não. Não existe nada instantâneo na natureza. Nada, nada, nada. A relatividade proíbe isso. Todas as coisas que ocorrem em pontos distantes do espaço levam tempo para acontecer. Só que esse tempo é regido, ele é caracterizado pela velocidade da luz. Então, como a velocidade, se você pegar um objeto pequeno como esse aqui e perguntar qual é a influência da velocidade da luz sobre a... Estou querendo dizer o seguinte: se você pegar isso aqui e for um corpo que você acha que é rígido, você bate aqui, esse corpo anda instantaneamente, a resposta é não. A relatividade não deixa isso acontecer. Certo? Vai ter um atraso de uma coisa de um lado para o outro. Não é possível eu pegar e empurrar um objeto aqui, por esse ponto aqui, e ele andar aqui imediatamente. Isso é uma ideia newtoniana. Mas quando você vai para a relatividade, isso não pode mais. Isso a gente vai discutir mais tarde no curso. Então, todas as interações entre... Interação significa o seguinte: se eu mexer aqui, por que aqui anda? Certo? Porque teve algum tipo de interação entre esse pedaço e esse pedaço. E essas interações, o mais rápido que elas podem ocorrer é a velocidade da luz. Então, no circuito acontece isso também. Os pedaços dialogam entre si com a velocidade da luz. Só que se isso daí for muito pequeno, a gente não percebe. Então, por isso que a gente está estudando linha de transmissão, porque a gente quer estudar um sistema grande. E aí, quando a gente tiver um sistema que tem um tamanho grande, aí esse efeito vai aparecer. Tudo bem? Ele vai aparecer quando? Hoje. Tudo bem? Então, parcialmente, mas começa a aparecer. Então, a ideia é entender, ver como que isso acontece. Tá? Por isso que a gente está estudando linha de transmissão. Essa linha de transmissão que a gente estuda, ela não é a linha de transmissão da poli. Porque o pessoal da poli tem interesse em problemas reais. Aí eles têm que pôr resistência, coisas desse tipo que a gente não está pondo. Então, a nossa linha é uma linha mais idealizada, mas ela, para esse motivo, ela funciona bem. Eu pergunto, o que nós fizemos para tratar conceitualmente a linha de transmissão? A linha de transmissão, de verdade, ele é um objeto assim: eu vou ligar duas placas, ou dois fios infinitos, numa fonte de tensão. Se eu quiser fazer um desenho um pouco melhor, seria uma coisa assim. Isso corresponde, esse desenho que está desenhado aqui, esse negócio se prolonga para cá assim, isso corresponde a pegar e enfiar os dois fios na tomada. Tá? Isso aqui são os dois fios. Eu pergunto o que acontece aqui dentro. O que a gente viu na aula passada é o seguinte: que esse sistema ele tem capacidade de guardar energia elétrica e guardar energia magnética aqui dentro. E aí, se perguntar onde que está a energia eletromagnética desse sistema? Aqui? Não. Certo? Por quê? Porque a energia está no espaço. Certo? Seja campo elétrico ou magnético. Aí, o que a gente faz? A gente corta matematicamente essa linha em pedacinhos e estuda um pedacinho. E esse
cada pedacinho vai ter uma capacitância e uma indutância. Só para lembrar, a gente está chamando de A, essa dimensão aqui, e B, essa dimensão aqui. Talvez se a linha estiver nessa direção aqui, A é isso daqui, e B é essa separação entre uma placa e a outra. E aí, o que a gente calculou no ano passado é o seguinte, que o C é epsilon0 A delta Y sobre V. Delta Y é esse comprimento aqui. Na verdade, delta Y, se você olhar, isso é uma coisa matemática. Porque eu que inventei isso aí, não está na natureza. Eu corto isso do jeito que eu quiser. E isso aqui é M0, B delta Y sobre A. Isso aqui é a recordação do ano passado. Aí, como é que a gente trata matematicamente esse circuito aqui? A gente faz um modelo para ele, eu penso nele do seguinte jeito, como uma soma de impedâncias L e C desse jeito. E acoplo mais uma, ZL, mais um ZC aqui, e vou fazendo isso. Então, esse pedacinho que está representado aqui, representa a capacidade que o sistema tem, que uma célula tem. O que é uma célula? Célula é um pedacinho desse tipo aqui, de guardar energia elétrica e magnética. Tudo bem isso, pessoal? Então, por favor, vê se está claro isso. Estou dizendo o seguinte, que na hora que eu corto o sistema, eu consigo armazenar energia elétrica aqui dentro e energia magnética também. Tem dois tipos de energia aqui dentro. E essas energias são caracterizadas por essas grandezas aqui. Tudo bem? Aí eu ligo... eu modelo isso. Eu penso no sistema desse jeito. E aí, o que a gente fez na aula passada? Usando esse modelo, a gente pensou no seguinte, que isso daqui deve ter uma impedância equivalente. Deixa eu dizer. Certo? E a gente conseguiu calcular isso aqui. Então, o Z da aula passada, antes disso, só uma coisa. Bom, deixa assim. Z igual I ômega L sobre 2 mais raiz de L sobre C menos ômega 2 L2 sobre 4. Esse aqui é o resultado da conta da impedância da aula passada. Ok. Fiz uma conta, caí numa raiz com um sinal negativo dentro. Toda vez que isso acontece muitas vezes em física. A gente tem que discutir o caso que um é maior que o outro e o inverso. Por quê? Porque isso aqui muda o significado matemático do resultado, portanto, o significado físico. Aí tem a seguinte situação. Daqui abre em duas possibilidades. Em LC maior que ômega 2 L2 sobre 4 e o menor.
Aí, tudo bem isso? E aí o que a gente tem que fazer? Tem que explorar e perguntar o que acontece nessa situação, o que acontece nessa situação. Sim. Só agora, vê se, por favor, para de seguir o que eu estou falando e pensa um pouco autonomamente. Eu sei que essas aulas eu fico falando, você fica correndo atrás. Tudo bem isso? Mas, para um pouco e dá uma pensadinha, que é o seguinte. O que eu quero saber a respeito desse? Qual é o objeto do desejo nesse problema? O que eu quero? Quero entender o quê? Certo? Qual é a minha pergunta? E, de certa forma, a única pergunta que eu posso fazer nesse problema, tem perguntas de energia, etc. Mas a pergunta básica é a seguinte: se a tensão, agora pensa na linha física aqui. Sua experiência com esse tipo de sistema indica que se você ligar na tomada, a energia vem parar aqui. Tudo bem isso? Você sabe disso. Mas pergunto se é óbvio. É necessário sempre que seja assim? Tudo bem isso? Só sim isso. Então a pergunta é se é óbvio que sempre se ligou, coisa tomada, sempre a energia vem parar lá longe. Lá longe. Tem algum aparelho ligado aqui. Dá uma lâmpada. Tudo bem, então o nosso problema é discutir isso. Se a energia que você jogou lá naquela ponta chega aqui. É isso que eu quero saber. Tudo bem isso? Só do ponto de vista de física, isso é equivalente a perguntar... Tudo bem isso aí? É perguntar o seguinte: será que se eu falei alguma coisa que é necessário que você vai ouvir o que eu falei? Só é necessário que o som se propague de sempre. Tem meios que onde ele não se propaga. Tudo bem isso? Você joga uma coisa numa ponta e não chega na outra. Então o problema da gente é saber isso. É essa questão que a gente vai querer responder. Tudo bem? Qual é o meio técnico de responder isso? Pensa no som. Se eu falei aqui e o som chegou aqui, inteiro, e o meio for homogêneo, você tem direito de falar que ele vai chegar aqui. Tudo bem isso? Se ele chegou aqui, ele vai chegar aqui. Então, se ele andou um pouquinho, ele anda tudo. Tudo bem isso? Não vai, no meio homogêneo não vai conseguir ele andar um monte e aí parar de andar aqui no meio. Isso não pode acontecer. Então ele vai acontecer sempre a mesma coisa. E ao contrário, se ele não andou aqui, ele não vai andar e ele não anda. Tudo bem isso? Então eu vou querer formular o problema desse jeito. Se ele anda um pouquinho, porque se ele andou um pouquinho, ele anda tudo. Tudo bem? Como é que eu formulo essa questão? Então eu tenho que perguntar se o jeito... Eu posso perguntar se a tensão chega aqui. Mas isso não é econômico. A melhor pergunta que eu posso fazer, mais fácil, é perguntar se ela chega aqui. Porque se chegou aqui, ela chegou aqui, e aí isso vai replicando. Tudo bem? Então, para isso, eu faço a pergunta que estava no fim da aula passada, que é a seguinte: se eu pego, explicito a primeira célula, e aí tem esse resto aqui. E aí eu calculei a tensão aqui nessa célula comparada com a tensão inicial aqui. E o resultado que a gente obteve é o seguinte.
V laranja igual 1 menos ZL sobre Z multiplicado por V. Só tudo bem isso? Isso daqui funciona uma espécie de razão de uma série geométrica. Isso aqui diz quando que o primeiro membro vai ser diferente. Daqui for 2 vai ser 2 vezes maior, se for meio vai ser meia vez maior. Tudo bem isso? E é isso que esse resultado indica. Ok? Aí, se você vem para cá, você tem o seguinte: V laranja é igual, nessa situação, se isso aqui é positivo, e aí 1 menos Z sobre, desculpa, ZL sobre Z igual, põe o Z embaixo e fica Z menos ZL. ZL é I ômega L. Então, na hora, tem uma coincidência, que não é coincidência, mas acaba acontecendo, é que Z menos ZL, a única coisa que faz é trocar o sinal disso daqui. Fica igualzinho, só com o sinal trocado. Então, nesse caso, V tem a seguinte cara, é menos I ômega L mais raiz sobre I ômega L mais raiz. Bom, escreve dentro que é importante, por enquanto. V. Então, isso aqui é a proporção entre as duas coisas. Se você tiver outro caso, você tem a seguinte coisa: V igual, o que muda é que se esse daqui é maior que esse, eu vou inverter a ordem e pôr o I para fora. Tudo bem isso? E na hora que eu puser o I para fora, o que acontece? Tem um I aqui, um I aqui, um I aqui, um aqui, cancela o I some. Então, isso fica menos ômega L mais raiz, agora com essa coisa invertida lá dentro. Tudo bem isso aí? Só dúvida aqui. Ok, agora o que a gente tem que discutir é a seguinte: qual é a natureza desse número, qual é a natureza desse número? São muito parecidos, mas o I faz muita diferença. Por quê? Porque V verde. Então, esse número aqui é alguma coisa, ele e o complexo conjugado dele. Tudo bem isso? Só tem a parte real que é igual, a parte imaginária muda. Então, ele vai ser uma coisa que genericamente da forma assim: E elevado a I menos I θ sobre ρ elevado a I θ. Rho é a raiz disso ao quadrado, mas isso ao quadrado não interessa. É um número qualquer que você calcula. E θ também você calcula. Tudo bem isso? Portanto, isso daqui é igual a vezes V. Isso aqui é igual a
E elevado a menos 2i θ v. O de baixo. Daqui é o número real, número real. Então, isso aqui vai ser o número real. Esse número aqui, pessoal, desculpa, esqueci um 2 aqui. 2 e 2. Sai da conta naturalmente. Só esqueci esse 2 aqui. Esse número aqui é maior em tamanho do que esse daqui. Esse aqui é ele menos alguma coisa. Então esse negócio é um número negativo. Tudo bem isso? Só sim que o numerador é negativo. Denominador positivo e maior que o numerador. Tudo bem, embaixo tem um n, um número que é maior que o n pequeno, em tamanho. Ok, você concorda com o que está escrito aqui? Tá, tudo bem, isso aqui é o número negativo. Esse de baixo é maior em módulo do que o de cima. Então, moral da história, isso daqui é o que é? Uma fração negativa. É menos... a cocina está representada por eta, onde eta é um número entre 0 e 1. Só o que é isso aqui? Pergunta. Qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte. Isso aqui vale para a primeira célula. Quanto é que vale para a enésima célula? A mesma coisa. Mesma coisa, só que elevado a n. Tá, então se eu tiver que calcular, isso daqui é o que eu estou chamando de V1. Se eu pegar o Vn, vai ser i elevado a menos n 2 i θ v. Aqui. E aqui você vai ter Vn igual menos eta a n vezes v. Então, tudo bem isso aqui? Pergunta. O que significa essa situação aqui? Esse número é sempre menor que 1. Eleva isso daqui a n, isso daqui vai ficando cada vez mais próximo de 0. Sim, isso. Se você tiver poucas células, isso daqui tende a 0. Então, é só uma situação que a tensão não chega na enésima célula. Então, tudo bem? Nesse caso aqui, qual é a amplitude disso? A amplitude é a mesma. Sim, eles diferem quanto a uma fase. Então, significa que aqui você não perde amplitude. Então, tudo bem isso aí? Oi. Professor, só para eu entender,
O primeiro é para o caso que L sobre C é maior do que o quadrado é quadrado sobre 4, e o segundo é o caso que é menor, é isso? É, exatamente. Cada linha Tá, é filha dessa afirmação aqui. entendi. Obrigado. Só parênteses. Só para mostrar. Essa física aqui é uma física muito geral. Tudo isso que a gente está vendo aqui no curso é muito geral. Osciladores harmônicos, osciladores forçados, isso aqui é muito geral. Aonde que essa física é geral? Isso aqui é a Terra, isso daqui é São Paulo, isso daqui é Londres. Certo? Como é que você telefona para Londres hoje? Você manda um sinal para o satélite aqui, triangula e pronto. Sim, sem problema. Antes de 1970, você podia ouvir a rádio de Londres, aqui em São Paulo, a BBC. Tudo bem? Pergunta como é que o sinal da BBC chega até São Paulo? Por aqui? Será que era isso? Qual era a técnica usada? A técnica era a seguinte: tem a ionosfera aqui na Terra. E a ionosfera não é uma linha de transmissão, não é duas placas assim, claramente não é. Mas a matemática é parecida. Por quê? Porque é um sistema onde elas podem entrar ou podem não entrar. Tal como está aqui. E aí, como é que fazia telecomunicação antigamente? Você jogava ondas aqui, essas ondas refletiam aqui. Por que elas refletem? Só reflete porque não passa reto, tudo bem? Sim? Ou seja, uma coisa que reflete é uma coisa que não entra. Tudo bem isso? E aí você põe o seu radinho aqui e você ouvia a onda refletida. Mal, etc., mas ouvia. Muitos problemas. Tudo bem isso? Agora, você fala, bom, onda eletromagnética reflete a ionosfera, tudo bem? Sim? Aí você vai lá fora e fala assim, vou querer olhar para o céu e ver Londres. Você consegue? Não é onda eletromagnética igual? Por que isso não funciona? Só porque luz está numa outra frequência, e luz passa assim. Tudo bem isso? Então, você está vendo uma situação onde acontece o quê? Objetos de coisas de mesma natureza, sua atenção é a mesma. Certo? O que essa máquina faz aqui é a mesma coisa. É isso que é importante. Ela faz igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só que a energia pode entrar e pode não entrar. Depende do quê? Só isso aqui depende de V? Não depende. Depende do quê? De ômega. Tudo bem isso? Ou seja, você tem um fenômeno onde a frequência determina o que acontece. O que é isso? Só essa igualdade é chamada frequência de corte, que ela determina dois regimes. Se a frequência de corte for, se isso daqui for maior que a frequência de corte, passa. Se for menor, não passa. O que é isso? Pergunta.
Pessoal, o que é isso aqui? Então, essa é uma lição muito importante. Se você tiver alguns sistemas, a energia pode entrar nele ou não entrar nele, dependendo da frequência. Outra situação desse tipo é essa daqui, ó. Você vê o seu reflexo aqui. Tudo bem? Por que você vê o reflexo? Só por que você vê o seu reflexo no espelho? Que a luz volta. Tudo bem isso? Se você se iluminasse com o raio-x, você vê? Não. O raio-x passa reto aqui. Porque a natureza da radiação é diferente? Não. Mesma natureza eletromagnética. Só que tem frequência diferente. Tudo bem? Então a frequência determina se passa ou não passa. O que é isso? Que é a aula 35. Pergunta. Professor, só pensando por curiosidade, se a gente conseguisse enxergar rádio, a gente ia conseguir ver Londres, Paris, ia ver o mundo inteiro, assim, como se você... Calma. Se você conseguisse, seu olho enxergasse... Isso, enxergasse rádio. Tudo bem. Aí você fez essa pergunta porque gera outra pergunta. Por que seu olho enxerga o que ele enxerga? Ah, é. Não. Pessoal, essa pergunta é profundamente técnica. Por que seu olho enxerga o que ele enxerga? Isso aí a gente vai discutir no fim do curso, mas é o seguinte. Se você pegar a superfície da Terra, essa pergunta é muito legal. Pergunta assim, e aí tem essa camada de ionosfera e a atmosfera que blinda a gente aqui. Ele pergunta, só que você não mora aqui, você mora aqui embaixo. Tá, então você precisa perguntar que radiação que chega aqui. Primeira pergunta, tem duas janelas grandes. Uma janela de rádio, aqui, isso aqui, agora, o desenho está mal feito, mas é o seguinte, se você tiver rádio, a frequência chega aqui embaixo. Se você tiver frequência mais baixa, ela reflete. E aí tem um outro buraco aqui assim, que é o buraco da... Isso daqui é a frequência. Se você tem outro buraco, que é o buraco da luz, e tem um pouco de ultravioleta que entra aqui. E aí tem um monte de coisa que reflete de novo aqui. Então significa, como a gente mora aqui embaixo, a evolução da biologia levou a gente a seleção natural, todas essas coisas, levou a gente a desenvolver o olho com a radiação disponível. Você não podia ter uma radiação, porque não existe aqui. Então a radiação disponível é essa. E por que foi, por que a gente não enxerga a rádio? Porque o seu olho é feito de átomos. E os átomos respondem muito pouco pelo tamanho do átomo que está disponível. Certo? Então o átomo responde muito pouco à rádio. E ele é excitável com coisas próximas da luz. Tudo bem isso? Então, de certa forma, a ionosfera moldou, por via seleção natural, nossa frequência. Exatamente. O que significa que se você for para um outro planeta exótico aí, onde a atmosfera seja diferente e tiver uma outra janela, o cara vai enxergar outra coisa. E aí pode ser que enxergue rádio mesmo. Sei lá o que vai desenvolver lá. Ninguém sabe. Mas eu estou dizendo assim, o seu olho é totalmente moldado por essa física aqui. A física dos átomos aqui embaixo e a física da blindagem da radiação lá em cima. Tudo bem? Professor, Oi. quando o senhor fala que os átomos preferencialmente não são muito bem excitados pela onda de rádio, quer dizer que nesse outro planeta, então, ia ser difícil com átomo. Ia ser difícil ele ter um olho que funcionasse. Quer dizer, ele nunca sabe a biologia da gente, de coisa que a gente não imagina o que pode fazer. Mas e ali tem uma outra coisa. O átomo mesmo não é tão excitável por luz. Quem é mais excitável é a molécula, que é maior um pouco. Então você vê, tudo isso se organiza para que isso... E átomo e molécula, nessa escala, quase não é diferente, mas para a biologia é muito diferente. Tá? Então as moléculas são excitáveis por luz. Tudo bem? Só pergunta, mais pergunta. Ok, então, tudo isso para dizer que tem situações onde a radiação entra, onde a radiação não entra. E isso a gente vê um monte na física.
É a mesma tipo de conta em situações diferentes. Só antes de ir para frente, pergunto para você mesmo, por que é o mesmo tipo de conta? Por que um monte de situações diferentes dá a mesma conta? Sorte. Sim? Então por quê? E a pergunta que eu faço é: essa conta tem segredo matemático? Só circuito é circuito, não sei o quê. Ou é um oscilador harmônico? Ah, Tudo bem isso? Sim. Você caiu na física do oscilador harmônico, tudo isso replica. Então é por isso que ele é comum. Que essa situação ocorre inúmeras vezes. Tudo bem? Ocorre física nuclear, ocorre o que você quiser, física de plasmas, tudo isso. Metais, tudo o que você quiser. Pergunta. Tudo bem, agora uma outra, próxima, começa a aula de hoje, que é o seguinte. O que acontece com a linha de transmissão? Pergunta, isso aqui é uma linha de transmissão? Não, é o modelo da linha de transmissão. E aí, como é que eu fiz esse modelo? Eu deixei o L e C serem quaisquer coisas. Pergunta, na linha de transmissão, L e C são quaisquer coisas? Não. Não, eles estão determinados por isso daqui. Tudo bem? Então, pula para a linha de transmissão com essa discussão aqui. Pergunta, qual é o Z da linha de transmissão? Ou, antes disso, nessa situação aqui, na linha de transmissão, a gente está nessa situação ou nessa situação? Está de cima ou de baixo? Por que, como é que você sabe disso? Isso daqui é o infinitésimo. Isso daqui é o infinitésimo. A razão entre esses dois infinitésimos não é um número de tamanho finito, tudo bem? Mas isso daqui é infinitésimo na linha de transmissão, porque L é muito pequeno. Tudo bem? Então, isso aqui é sempre, a linha de transmissão sempre isso aqui é maior que isso. Ok? Oi? Sim, isso aqui pergunta. Então, você sempre na linha de transmissão, você está nesse caso aqui. Aí pergunta, quando que essa física da radiação não entrar vale? Quando você tiver sistemas discretos. Ou seja, quando eu fiz esse tratamento aqui, eu deixei L e C serem quaisquer coisas. Agora não, estou pegando e fixando ao valor da linha de transmissão. E aí, moral da história de ondas em geral. Uma onda sempre entra no meio contínuo. Mas ela não necessariamente entra no meio discreto. Tudo bem isso? Só sim? Pergunta, o metal é o meio contínuo ou discreto? São a corda, o ar é o meio contínuo ou discreto? Só tudo bem, tudo é discreto, porque é feito de átomos, sim? Só que, em muitos casos, você pode tratar como se fosse contínuo. Quando que você pode tratar como se fosse contínuo? Quando as oscilações são grandes comparado com o tamanho do objeto que está lá dentro. Tudo bem isso? Sim. Só o ar não é contínuo, é discreto. Corda não é contínuo também.
Ok? Pergunta nisso. Só isso daqui é o lado cultural da aula de hoje, que é muito importante, porque ele vem sempre na vida da gente, essa discussão. Pergunta? Então vou em frente, que é o seguinte. Agora eu quero discutir a linha de transmissão, que eu estou nesse caso. O que é V? Na verdade, eu devia ter posto o chapéu, só não vou pôr nesse. Tinha que pôr em todos. E esse aqui também devia pôr o chapéu. Isso daqui V0, que é amplitude, e elevado aí, ômega t. Portanto, isso daqui somos os expoentes. A enésima célula. Tudo bem isso? Virou uma fase. E aí, a parte real, o V mesmo, sem chapéu agora, é V0 cosseno de ômega t menos 2nt. Quanto é que vale θ? Tem que tirar dessa expressão aqui. Só que antes vou lá e uso os valores de L na linha de transmissão. Tudo bem? Agora eu quero manipular um pouquinho essa expressão, fazer isso aqui do lado. Só agora um cuidado matemático, que é o seguinte. Nessa conta, isso daqui tende a zero, isso daqui tende a zero. Pergunta, eu posso desprezar esse termo aqui frente a esse? Posso. Posso. Então, eu posso escrever isso, L sobre C, L de 0B sobre A, e C, Epsilon0 A sobre B. Isso dá isso aí. Tudo bem?
E isso aqui foi embora. Pergunta difícil agora, que é o seguinte: posso desprezar isso frente a isso? A resposta é não. Porque eu queria desprezar porque daqui é pequeno comparado. Sim, que é pequeno. Mas pergunta, posso desprezar? A resposta é não. Por quê? Porque quando você despreza, você tem que desprezar, só pode desprezar, não pode você sair desprezando assim. Você pode desprezar termos quando tem uma soma de coisas coerentes e na soma você pode desprezar o menor frente ao maior. Isso você pode. Esse objeto aqui é diferente desse. Então você tem que guardar. Na verdade, desculpa pessoal, eu fiz uma coisa a mais que eu precisava. Só precisava do ρ, que é isso aqui, ρ elevado a inteiro. Eu não preciso fazer embaixo e cima, está fazendo mais conta que precisa. Só preciso desse pedaço. Se você desprezar isso aqui, o que você está dizendo de θ? Só despreza isso aqui. Isso aqui. Isso aqui se torna um número real. Sim, você está jogando fora a fase. Então não pode fazer isso. Então esse número, ele acaba sendo... só desculpa, vai. Vou lá de novo. E ômega L sobre 2 mais raiz. Qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte: a gente viu que isso aqui dá uma fase. Pergunto qual é essa fase? Tangente θ igual I ômega L sobre 2 dividido por raiz de I0 ε0 B2 sobre A2. E eu tenho que pegar esse L e ainda colocar aquilo que está escrito lá. Mi0 B delta Y Mi0 B delta Y sobre A. Só isso daqui é uma passagem que sempre dá alguma confusão. Portanto, eu quero perguntar, volto lá. Dúvida aqui. Então, o que eu estou fazendo? Fazendo o seguinte: a gente chegou a uma série de resultados que vale para o circuito LC qualquer. Mas agora eu quero adaptar esses resultados à linha de transmissão. Fazer isso significa usar os valores de C e L que estão aqui. Você vai lá e coloca aqui. Só que eu preciso trabalhar com algum cuidado na matemática. E é isso que eu estou fazendo. Eu posso desprezar o infinitésimo lá dentro, mas não posso desprezar esse daqui. Por quê? Porque ele tem uma parte imaginária e é um número, portanto, diferente da parte real. Então, você não pode desprezar a parte imaginária frente à parte real. Tudo bem? A parte imaginária é imaginária, real, real. É o termo dominante de cada um deles. É isso que eu estou fazendo. Sim. Por que o I está posto na tangente? Fala mais alto, por favor. Por que o I está na tangente? Ah, não. Por engano.
Tudo bem isso? Então, tangente θ é isso daqui. Primeiro, administrar esses miséria que estão aqui. Fazer o pedaço da conta aos poucos aqui. Tem miséria em cima e raiz de miséria que são zero embaixo. Isso daqui dá a raiz de miséria que são zero. Esse pedaço. Tem esse fator 2 aqui, que vem parar aqui. Isso aqui já foi. Aqui tem o B sobre A, cancela, vem um delta Y isso aqui. Tudo bem isso? Só uma pergunta. Muita gente dá isso aqui. Calma. O que eu estou querendo? Estou querendo calcular o teto para colocar aqui. Isso que eu preciso. Eu acabei de calcular o tangente θ. Agora você olha com força isso aqui. Isso aqui é um número infinitesimal pequeno. Ela não é zero, mas ela é pequena. Tudo bem isso? Para números pequenos, eu sempre posso falar que tangente θ é igual a θ. O professor, Fala. e o ômega? O ômega, claro, esqueci o ômega. Tudo bem, ângulo pequeno, posso falar que a tangente é igual ao ângulo. Se você quiser brincar com a sua calculadora, você tem que escrever isso em radianos. Mas se você escreve em radianos, você vê que para mesmo ângulos não muito pequenos, isso aqui é bastante verdade. Ou seja, tangente θ é muito próximo de θ em radianos. Em graus, não pode usar isso aqui. Porque isso aqui tem que colocar em radiano. Tudo bem? Mas se faz isso, você vê que para θ é igual a 1/10, que não é pequeno, isso aqui é bom. 1 sobre 20 é bom. Desculpa, 1/5 é bom. Então, mesmo coisa que não é tão pequena, mas para algo bem pequeno, isso aqui é ótimo. Portanto, eu aprendo com isso que Vn igual a V0 cosseno de ômega t menos esse 2 aqui com a zero, aquele 2 lá, raiz de μ0, ε0, ômega, n delta y. Agora, como você precisa descansar um pouco, você fica olhando isso com força. Tá? E o que você aprende disso aqui? Pergunta o que significa n delta y. Pessoal, o que é n? Isso número aqui, o número da célula que eu estou considerando. O que é delta y? Pedacinho de tamanho da célula. Certo? Então, a interpretação desse resultado é o seguinte: se você pegar a sua linha de transmissão e cortar em pedaços,
Pega sua linha de transmissão aqui. Corta em 1000 pedaços, por exemplo. O que é delta Y? 1/1000 disso aqui, do comprimento dela. Só o que é 10 vezes delta Y? Vai ser um pedaço aqui. Tudo bem isso? Então, isso me permite interpretar aquela coisa lá como um valor da coordenada Y na qual eu estou. Ok? Então, moral da história é o seguinte, que o V na linha de transmissão, em vez de chamar isso de N, eu vou mudar um pouco a notação e representar no ponto Y. Instante aqui. Só do ponto de vista matemático, o pior acabou de passar. Agora são só coisas mais fáceis. Então, antes de ir para frente agora, de novo, recapitular qual a ideia. A ideia é a seguinte, você consegue tratar uma linha de transmissão de modo genérico, que é o que nós fizemos na aula passada. E a gente adapta esse tratamento genérico à linha de transmissão real, usando esses valores aqui. Fazendo isso, o que eu aprendo? Eu aprendo a seguinte coisa, que a tensão numa dada célula da linha de transmissão é dada por uma expressão desse tipo aqui. Ela oscila com a mesma frequência da fonte e aparece um fator a mais que é uma fase, que depende da distância à origem, ao começo da linha. Tudo bem isso? Esse Y representa quão dentro da linha eu estou. Só assim. Agora eu tenho que interpretar esse resultado, só isso. Isso é um delta o que aqui? Delta Y. N, escrito assim, nessa fase, ainda é N delta Y. E o que eu fiz em seguida, falei que só representar aqui, N delta Y, estou chamando de Y, que é a coordenada. Que é essa expressão aqui. Só tudo bem isso? Pergunta? Ok, o que é isso aqui? Isso aqui é uma expressão de uma onda. E agora a gente vai discutir, antes de... Vou fazer um parênteses, vai discutir o resto da aula sobre ondas. E essa discussão é tirada do Feynman, que então, é uma discussão muito interessante a respeito desse problema. Também está na nossa apostila. Sim, que é o seguinte. Pega uma equação desse tipo aqui. O que ela representa? Como é que eu olho para ela? Para usar a linguagem que a gente vai usar no resto do curso, eu vou reescrever essa função assim. Eu troquei esse pedaço com este lugar e chamei isso aqui de K, que é o nome convencional. Onde K, então, é
raiz de μ0, ε0, ômega. E eu posso mudar a ordem porque cosseno é uma função par, então tanto faz. Daqui é igual a isso. E a gente vai trabalhar principalmente com essa forma aqui. Pode trabalhar com a outra, tanto faz. As duas são boas. Pergunto o que essa expressão nos ensina. Como é que eu devo olhar para uma expressão desse tipo? Essa coisa aqui. A ligação com o que nós estamos discutindo é o seguinte: isso daqui representa a tensão num ponto interno da linha de transmissão. Mas, do ponto de vista geral da matemática, o que isso aqui representa? Então, eu pergunto, como é que eu posso olhar para essa função aqui? Como é que eu entendo o que ela quer dizer? Já que ela depende de duas variáveis. Tem dois olhares interessantes e fáceis sobre ela. O primeiro olhar é alguma coisa que a gente pode pensar, chamar de uma foto. Só o que significa você fazer uma fotografia dessa função. Você pega fixo o tempo, faz o desenho dela. Por exemplo, pega t igual a 0 e faz o gráfico dessa função aqui. Em função de y agora. T igual a 0. Y aqui. Aí essa função vai ter a seguinte cara. É um cosseno convencional. Sempre a mesma amplitude. Cossenos, essa coisa aqui é o período da onda, é o período espacial, que a gente chama de lambda. Ou seja, a distância, a primeira vez que a onda se repete inteiramente. E se você olhar para essa expressão aqui, põe 0 aqui, quanto que vale lambda? O que significa a onda se repetir? Significa que K vezes lambda tem que ser 2π. Tudo bem? Então, e portanto, lambda é 2π sobre K. Isso daqui é o comprimento de onda da onda. Sim. Pessoal, tudo bem isso aqui? Agora, pega um instante um pouquinho não nulo, onde isso daqui é um número pequeno. O que acontece com o desenho? Só o que acontece com o desenho? Onde que vai parar o 0? Se isso daqui for um número... Esse ponto aqui, a minha pergunta é, esse ponto aqui, na verdade ele continua assim, né? Para onde que ele migra, se isso daqui for, sei lá, um décimo, qualquer coisa? Só para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita? Por quê? Porque isso daqui tem que ser um pouquinho... para ter que ser a mesma fase, eu tenho que ter KY menos esse pedaço aqui, tem que ser igual a 0. Tudo bem? Portanto, o y está um pouquinho para lá. Tudo bem isso? Sim. Então, se você deixar o tempo passar, para t igual a 0 é o verde. Se eu puser um t um pouquinho positivo, essa figura fez isso. Sim, isso.
Sendo que, e quanto que vale essa distânciazinha aqui, por exemplo? Isso daqui é ômega t. Tudo bem isso? Só assim? E aí o que você está vendo? Está vendo a seguinte coisa, se você põe um ômega t maior, o que acontece com a figura? Ela vai mais para lá. Tudo bem? Põe ômega t igual a 2π. O que acontece? Ela cai em cima dela outra vez, da verde. Tudo bem isso? Professor, Oi? eu não entendi muito bem essa parte. Oi? Por que quando você aumenta o T, o que faz exatamente visualizar assim? Vamos por partes. Tudo bem que essa distância aqui é ômega t ou não? Quando você faz um gráfico. Ou seja, se você pegar uma função f de y e subtrair um pouco uma constante dela, calma, perguntando a seguinte coisa. Você pega uma função f de x, cujo gráfico é essa coisa aqui. Qualquer coisa. Ele pergunta qual é o gráfico da função f de x menos a. O que isso daqui faz? Isso daqui desloca a origem da função. Tudo bem? E essa nova função, que aqui eu vou pintar de amarelo, ela vai ser essa função deslocada aqui. Igualzinho, se eu conseguir desenhar, sendo que isso daqui é o deslocamento daqui a A. Tudo bem isso? Só assim? Aí o que essa função aqui tem é que esse deslocamento de uma curva e outra depende do tempo. Tudo bem isso? Isso permite você pensar nessa curva aqui como uma curva móvel. Se você pudesse animar isso no computador, é o que você faria. Põe o valor do ômega t, grafica, põe os valores e aí você passa um atrás do outro. Tudo bem isso? Isso é dar uma curva que anda. Só assim. Então eu pergunto, o que é uma onda? Fisicamente. Um monte de oscilador harmônico. Oi? Um monte de oscilador harmônico. Não. Isso daí... Só olha, o que é uma onda? Uma onda é uma coisa que anda. Um desenho que anda. Tudo bem isso? Só onda é isso. Certo? E o que caracteriza o fato dele andar? Essa amarração aqui. Então, tudo bem isso? Pergunta. Dúvida nisso? Isso aqui é absolutamente importante. Entender isso aqui. Sim, onda é um desenho que anda. Isso aqui é o que você aprende olhando a foto da onda, ou seja, em vários instantes fixos. Pergunta, o que você aprende olhando a y fixo? Você também pode fazer isso. Só fixo o y aqui. Assim. E fico olhando o que você vê com o tempo. O que é constante? À medida que o tempo passa, o que você vê? Naquele ponto fixo. Tudo bem isso?
sei que esse é outro olhar possível. Qual que é o jogo? Você vem aqui, por favor. Fica aqui atrás, segura isso com um voozinho aí no meio. Só que você está vendo é isso, ó. Tudo bem isso? Que é o MHS. Obrigado. Isso daí você pode fazer para o seu irmãozinho, se ele quiser falar o que é uma onda, mas e é totalmente preciso. Ou seja, se você se mantiver a Y fixo, nesse corte aqui, tem essa coisa andando por trás. Se você não enxergar nada mais, se enxergar só através de uma janelinha aqui, você vê esse ponto fazer isso. Que não é o mesmo ponto, claro, esse ponto aqui não é esse daqui, mas que você vê a intensidade está fazendo esse movimento. Tudo bem isso daí? Pergunta? Tudo bem, então isso daqui são as características dessa onda que nós vimos aqui, que saiu da linha de transmissão na nossa conta. Agora, amadurecer essa questão. A pergunta é, o que é uma onda genérica? Agora estou saindo dessa discussão aqui, fazendo um parênteses cultural importantíssimo, que discute o seguinte, o que é uma onda genericamente? E se você vai olhar a equação de Schrödinger, é a equação de onda. Tudo bem? Então a equação de onda está em tudo que é lugar. O que é uma equação de onda? Que tipo de característica ela tem? Então, onda é uma coisa que satisfaz a equação de onda. Que cara que tem a equação de onda? E a gente precisa aprender isso porque daqui em 2 aulas a gente vai escrever a equação de onda do campo eletromagnético, que tem exatamente essa forma aqui. Então o que é uma equação de onda? Uma equação de onda é uma equação cuja derivada segunda em relação à coordenada espacial é igual à derivada segunda em relação ao tempo com uma constante aqui. E essa constante é a velocidade da onda, alfa. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver uma onda, ela satisfaz essa equação desse tipo. Isso daqui é uma equação de onda. Pergunta, qual é a solução geral dessa equação? Aquela lá? Não. Qual é a condição para que essa função seja, uma função f seja a solução daquela equação? Que ela tenha a seguinte cara. Só. Uma coisa absurdamente importante de equação de onda é o seguinte: a equação de onda não determina a forma da função f. Ela só amarra o argumento. Só isso. Só como é que você sabe isso?
Por favor, presta atenção no que eu estou falando. Eu. O que você ouviu? Eu. Tudo bem? Só eu é uma onda. Ela saiu daqui e foi até você nessa configuração. Foi. Falei. É outra onda. Tudo bem? Sim, isso. Só nós temos a mesma velocidade. Será que um cara lá atrás podia, eu falei, ele ouviu e falei eu? Trocar ordem no caminho? Só pode acontecer isso? Em física pode, mas deixa uma dispersão. Mas nesse caso aqui não acontece. Certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nesse meio que nós temos aqui, a única coisa que... Pergunta, eu posso falar a palavra que eu quiser que você vai ouvir? Sim. Posso? Não. E a pergunta é a seguinte, se eu fizer um gráfico da palavra, da função palavra, da função do tempo, aqui, que cara que essa função vai ter? Vai ter uma cara assim. Tudo bem isso? Isso daqui é a palavra eu. E aí se a palavra sou, vai ser uma palavra diferente. Tudo bem? E aí, esse negócio aqui anda e esse negócio aqui anda. Do mesmo jeito. Tudo bem isso? Isso é incrível que isso aconteça. É bem não trivial. Eu estou acostumado com isso. A gente fala, mas é bem não trivial. Isso seria intensidade, professor, do Y. Oi? Como se fosse a intensidade da onda. Então, a intensidade, a amplitude da onda, ela pode ser o que quiser. Sou. Dá o grito, sou. Tudo bem? Anda igual. Eu estou mudando a intensidade, a amplitude, o tom, falando a frequência, estou mudando um monte de coisa. E a única coisa que. E sempre o que eu falo anda. Tudo bem isso? Só sim isso. Isso é um negócio incrível. Certo? Ou seja, a onda, ela. Você desenha o desenho que você quiser aqui. Isso eu faço minhas cordas vocais. Certo? E o que eu desenhar anda. Certo? Sim, isso. Pergunta. Então, por isso que a equação de onda tem esse caráter esquisito, que ela não diz qual é a forma do objeto que está andando. Ela diz que o objeto anda. Tudo bem isso? Só assim. O objeto andar significa a seguinte coisa, que o argumento da função tem que ser dessa forma. Prova. Deriva de f de y. Chama daqui de u. E du de y é 1. Tudo bem? Isso por isso a gente escreve aqui. Derivado duas vezes igual. Então, isso daqui, desse lado, essa equação vira a seguinte coisa. O lado esquerdo dela vira D2F, D2. Menos. Derive-se em relação ao tempo. dF dt
igual a quê? df du e du dt, que é 1 sobre alfa. Que é alfa, desculpa. É isso? Menos. Deriva 2 vezes. E daqui dá menos alfa ao quadrado, d2f, du2. E aí, se você puser lá, isso fica menos alfa ao quadrado sobre alfa 2, d2f, du2. Isso aqui é igual a zero para qualquer f. Sim. Ou seja, está dizendo que qualquer palavra que eu fale vai andar. Então, só onda conservador que anda na linha de transição? Não, qualquer coisa. São sim. E aí a gente tem duas soluções para essa equação. Ainda tem essa aqui também. Que também funciona. Então eu ponho essa aqui para a direita. E daqui é a onda que anda para a direita, e daqui é a onda anda para a esquerda. Uma combinação linear dessas duas ondas satisfaz a equação, genericamente. Tudo bem isso? Só então, do ponto de vista cultural, para sempre, o seguinte: solução da equação de onda é isso aqui. Ou seja, pode ser o log do cosseno hiperbólico da tangente a menos 1 de x menos alfa y, não, desculpa, y menos alfa t. Essa função aqui satisfaz a equação de onda. Tudo bem isso? Tudo bem isso? E esse negócio aqui não tem nada a ver com esse fato. A única coisa relevante é isso aqui. Tudo bem isso? Pessoal, o que é uma onda? Onda é um desenho que anda. Tudo bem isso aí? Por exemplo, que o senhor colocou o log aqui e tudo, mas aquilo determina a forma, né? Determina a forma, só que... Não, Mas não é por isso que ela é uma satisfaz a equação de onda. Provavelmente a expressão matemática de falar eu simplesmente deve ser uma coisa muito mais horrorosa que aquilo. E ainda assim ela anda tranquilamente. Mesmo o cara que não sabe matemática sabe falar. Tudo bem, ele fala, a onda anda. Tudo bem? Só sim. E a onda é esse pedaço aqui, ó. Tudo bem isso? Só como é que eu represento uma onda de pressão? P de Y menos VT. Tudo bem? Como é que eu represento uma onda eletromagnética? E de Y menos VT. Qualquer coisa. Y menos VT é que conta. Tudo bem isso? Não importa o que está andando. Não tem importância. Pergunta.
Seu telefone antigo. Como é que você faz o microfone? Só imagina a seguinte situação, você está viajando no Amazonas, seu avião cai lá, no meio de uma tribo, os caras falam assim, o que você faz? Faço física e tal. Então faz o microfone. Eu quero o microfone. Tudo bem? O que você ia fazer? Como é que funciona? O que é o microfone? O microfone é uma coisa que transforma ondas sonoras em corrente elétrica. Então, como é que você faz isso? Você pega uma membrana e põe o ímã aqui atrás. E aí você enrola em torno desse ímã um fio e deixa esse negócio preso em algum lugar que possa vibrar. Tudo bem? Você mexe a membrana, você mexe o ímã. Sim. E aí o que acontece? Você tem um DBDT dentro do solenoide, tudo bem? Daqui não gera corrente aqui? Não fez o que você quer? Tudo bem? Então você põe um desse aqui. Eu pergunto, como é que você faz um fone de ouvido do outro lado? Põe um ímã aqui, põe uma membrana. Não no ímã, liga no solenoide. Você fala aqui, daqui mexe o ímã. Mexe o ímã, gera uma corrente aqui. Tudo bem? Lei de Faraday. Só Faraday ou Lorentz? Pergunta, tem DBDT ou não tem? Tem? Então é Faraday. Aqui, o que você gera? Uma corrente aqui, tudo bem? Essa corrente mexe o ímã. Por que a corrente mexe o ímã? Lei de Faraday? Não, força de Lorentz, tudo bem? E aí, você falou a lua aqui. O que vai acontecer? Esse negócio vai transformar uma corrente elétrica, vai ter uma função alô de X em forma de tensão. Andando lá dentro. Tudo bem isso? Quem que chega primeiro? Na verdade a função é assim, né? Tudo bem? Isso aqui saiu antes. Tudo bem? E aí você põe o ouvido lá e ouve o A primeiro, e depois o L, e depois o O. Tudo bem? Depende da palavra que você fala, não depende. O que você falou tá bom. Então a moral da história é o seguinte, esse mecanismo aqui, daqui é um exemplo particular de um caso, e por que isso aqui dá um cosseno? Deu aqui nessa cor. Porque eu peguei e pus uma fonte de cosseno aqui. Tudo bem isso? Se eu pusesse qualquer coisa falando, essa qualquer coisa ia entrar pelo fio e sair do outro lado. Tudo bem? Só sim. Até podia ser uma coisa com uma chave, por exemplo. Pergunta. Eu preciso ter uma fonte alternada para ter um sinal aqui dentro? São telégrafo com fio. O cara põe uma bateria aqui, tudo bem? Ele fecha, abre o sistema, tuk-tuk. O que acontece quando ele fechou? Vem um pulso de tensão.
Tudo bem? Não tinha nada. Tem um pulso de tensão. Se você fizer um filme da linha de transmissão, você vai ver uma coisa assim. Não tem tensão nenhuma aqui. No instante posterior, você vai ter uma tensão aqui dentro. No instante mais tarde, essa tensão vai estar aqui. Assim por diante. Tudo isso, tudo bem isso aqui? Só pergunta. Ou seja, a gente não pode pensar que onda é coceira. Onda é desenho que anda. Só sim? Pergunta. Cultura geral. Quem que é o personagem de história em quadrinhos que tem um que anda assim? Zé Correia. Só tudo bem isso aqui? Se você nesse sistema se faz andar qualquer coisa? Pergunta. Só dúvida? Então, numa expressão matemática, como é que você identifica a velocidade da onda? Se eu te dou uma expressão, você olha o argumento. Quando o y está sozinho, o que estiver na frente do t é a velocidade, tudo bem? Sim? Olha nesse caso aqui. Só então a velocidade da onda é ômega, é isso? Sim? Oi. Professor, quando o senhor diz desenho que anda, isso depende de um referencial? Toda tacitamente essa discussão depende do referencial. Posso encontrar uma onda parada, então? Em um Eletromagnética não, de onda de água sim. Eletromagnética não. Não. Tá, o que ela tem de especial nessa equação, se essa é a equação de uma onda? O que essa equação descreve de uma onda eletromagnética que não descreve nas outras? Aula 11 ou 12. Tá. Tem que esperar. Tudo bem, a gente vai discutir esse problema. Mas esse é o problema famoso do Einstein, ele fala onda eletromagnética, não existe onda parada, mas água existe. Se você estiver andando num barco, um barco pequeno, que no rio assim, se você olhar do seu lado, você vai ver que tem uma água parada assim. E ela acompanha você à medida que você anda no barco. E significa que no referencial do barco você tem um desenho de água parada, assim, ondulado e parado. Tudo bem? Onda eletromagnética, não. Mas precisa esperar um pouco. 2 aulas não é tanto. Tudo bem? Só mais pergunta. Pergunta, isso daqui está certo? Fala que a velocidade da onda é ômega. Está certo isso? Tudo bem? Não. Por quê? Você tem que olhar essa expressão aqui. Tem que ser y menos alguma coisa. Então, para eu poder
pensar nessa expressão aqui, eu teria que escrever assim. Isso aqui é o seguinte jeito: KY menos ômega sobre KT. E nessa forma, isso aqui é a velocidade. Assim não é. Tudo bem? Então, isso aqui é ômega sobre K. E ômega sobre K, quanto que vale? Nesse caso aqui. Então, tudo bem isso aí? O primeiro cara que chegou nesse tipo de equação, não nessa forma, mas de uma forma parecida, mas chegou nesse problema e chegou nesse argumento aqui, foi o Maxwell. Ele não estava estudando esse problema, estava estudando um outro problema, que a gente vai estudar daqui 2 aulas. Mas ele chegou numa equação que tinha esse argumento aqui, exatamente dessa forma, e ele concluiu que a velocidade da onda era isso. Tudo bem? Porque a onda é isso aqui, olha o que está aqui é velocidade. Tem conversa. Aí o que o Maxwell fez? Ele falou... você vai lá para os experimentais, você mede ε0. Só como é que você mede ε0? Capacitor, põe das cargas por de fora, tem um monte de jeito. Faz uma conta lá e calcula ε0. Como é que você calcula μ0? Vê força entre correntes. Tudo bem isso? Ou seja, a moral da história é que esses 2 números são números passíveis de serem medidos. Aí você vai lá e faz a medida disso, coloca lá, você tem que ver igual a quanto? Numericamente. Tudo bem isso? Você é surpresa? Sim. Tudo bem isso aqui? Sai a velocidade da luz da conta. E aí a pergunta que ele fez antes sobre o referencial, aí você recoloca. Pergunta, em que referencial que essa constante vale isso? É uma constante, outra constante. Portanto, isso aqui é constante. Como é que chama isso? Relatividade. Tudo bem isso? Só assim? Então, a moral da história é o seguinte: esses resultados super importantes, eles só seria se não tinha uma conta mais boa do que o circuito RLC em série que nós fizemos com impedância, não sei o quê. Tudo bem, você faz isso daí, calcula a velocidade da onda, o que dá? C. Tudo bem isso daí? Isso é muito importante, muito grande. Você está vendo a impedância? Está vendo o C? Tudo bem, apertei o botão, que velocidade que a coisa mudou? Só sim, que é o seguinte: a hora que eu apertei aqui, o que significa apertar aqui? Significa abrir a chave desse negócio. Abrir a chave significa o quê? É um lugar que tinha tensão, não tem mais. Tudo bem isso? Só imagina que essa velocidade fosse 10 metros por hora. Aqui dentro. Tudo bem? O que acontece? Cortei a tensão aqui. A tensão ainda tem aqui, ó. Está indo. Tem tensão. Aqui tem, aqui não tem. Tudo bem? Tem uma onda
a não tensão vai ocupando o fio. Tudo bem isso? E aí ia ter luz, enquanto eu apertei o botão, ia ter luz lá. Sim, porque a tensão ainda estava lá, e não está mais, instantâneo. Tudo bem isso aí? Só então o que você está vendo é isso daqui, aqui. Professor, Oi. no caso da, por exemplo, corrente contínua, se eu quisesse alimentar guia de onda de corrente contínua, aí ela, quando você ligou, deu esse pulso que se propagou. Mas aí se eu quisesse alimentar, por exemplo, alguma coisa longe de corrente contínua, eu teria que ficar ligando e desligando? Não. Eu conseguiria assim. Se você pegar uma bateria, você pode fazer essa experiência. Pega uma pilha aqui. Pega um motorzinho de alguma coisa e põe lá longe. Aqui, ligado num fio. Liga a pilha, ele funciona lá longe. Se for muito longe, vai ter muito efeito Joule, não vai funcionar. Mas, se não for muito, vai. Tudo bem? Com tensão contínua. E aí, você desliga. Pessoal, qual é o tempo que leva, eu abro a chave, para esse negócio ficar sem funcionar? É instantâneo? Não é instantâneo. O que a gente está vendo é o seguinte, é muito rápido, com a velocidade da luz. Mas tem um atraso. Tudo bem isso? Tem um atraso. Você faz lá, e é isso que essa equação está dizendo. Que essas coisas aqui ocorrem com atraso. Quanto mais para dentro da linha você está, mais atraso tem. Que é totalmente razoável. Por que isso? Só pergunta. O K representa a frequência? Oi? O K representa... Espera, não vi. O K representa a frequência? Não, o K é a frequência... se daqui for Y, a T fixo, isso aqui é lambda, e que é o comprimento de onda, e lambda do específico K. K é uma frequência espacial, e ômega é uma frequência temporal. Dito a seguinte coisa ainda, normalmente, se eu quiser ser bem rigoroso do ponto de vista de colégio, eu ia falar que a frequência é F e ômega é 2πf. Tudo bem isso, mas aqui na universidade todo mundo fala a frequência ômega. Tá, okay? Você incorpora o 2π na definição de frequência, pronto. Depende da conta, você vai ter que não fazer isso, mas por razões práticas, a gente fala que a frequência é ômega. Na verdade é 2π vezes ômega. Aliás, ômega é 2πf. Tudo bem isso aí? Pergunta. Só então, o que a gente... Aula de hoje. Você pega o circuito LC infinito e adapta ao caso de uma linha de transmissão. Qual é a diferença do circuito LC infinito e da linha de transmissão? A diferença é que no circuito LC infinito, em princípio, essas coisas podem ser quaisquer. Há uns 10 anos atrás, um grupo de alunos daqui do Instituto, nessa disciplina eletiva, que tem laboratório, eles foram na loja e compraram 100 L's e 100 C's para fazer um circuito LC infinito. Fizeram, aí montaram, fizeram uma demonstração, eu fui lá ver, foi muito legal. E pegaram uma tábua, fizeram um negócio assim para caber lá, e montaram 100 em série, e como eles foram na loja e compraram esse negócio, o que eles quiseram, com valores arbitrários, sempre iguais, mas arbitrários, o circuito deles tinha uma frequência de corte. E eles conseguiam ver isso. Então você jogava
uma frequência aqui, tinha hora que passava, hora que não passava. Então, isso é muito legal. Mas aí você precisa pegar e pegar elementos separados. Se os elementos o L e o C vierem do mesmo lugar que isso aqui, na linha de transmissão, no meio contínuo, a onda sempre vai passar. E aí o que a gente viu é o seguinte, quando a onda sempre passa, a diferença de comportamento entre esse ponto e esse ponto é só uma fase. E essa fase, nessa equação, é representada por esse fator aqui. Isso daqui é o atraso do que acontece no ponto Y em relação ao que acontece na borda da linha. Tudo bem? Aqui está acontecendo uma coisa, se daqui é a linha de transmissão, aqui está acontecendo uma coisa atrasada. E esse atraso depende dessa distância. O que a gente acabou de ver é o seguinte, que essa velocidade da informação lá dentro anda com C. Isso é uma coisa super importante. Vai explorar isso na próxima aula. Mas, ainda na aula de hoje, outra coisa também que é muito importante é o seguinte, onda não é cosseno. Onda é uma forma de amarrar o argumento da função. Y menos alfa t ou Y mais alfa t, onde alfa é a velocidade. No caso dessa onda aqui seria Y menos ct, Y mais ct, que é a velocidade da luz. Tudo bem isso? E aí qualquer informação que você mande, ela anda lá dentro. Certo? Então onda é uma coisa muito mais geral do que onda cossenoidal. Onda cossenoidal é um tipo particular simples, a gente estuda porque tem muitos motivos, mas ela é comum na educação, porque é pedagógica, mas ela não é a única onda que existe. Sim. Ok. E agora a pergunta que fica é a seguinte, por que isso aqui anda com a velocidade da luz, né? Isso é razoável? Uma corrente elétrica anda com a velocidade da luz? Bom sono.